Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou falar um pouco sobre esse negócio que o pessoal tá falando, que um monte de gente tá morrendo, que os números não são transparentes e tudo mais. Mas antes disso eu quero só falar aqui pra vocês que eu vim tomar a terceira dose, então eu estou aqui esperando dar uns 30 minutos para poder ir embora, para não, eles pedem para esperar para ver se não vai ter nenhum efeito colateral, alguma coisa assim, e eu já explico tudo isso pra vocês, calma aí. Só mostrando pra vocês rapidinho, ó, que não está cheio, aliás, não tem ninguém além de nós dois, e agora deixa eu ir embora antes que o pessoal reclame. Aqui na China, gente, olha só, quando você vai tomar vacina, aí eles já te dão um papel com as vacinas que a gente tomou, tá vendo? As datas que nós tomamos. E eu demorei um pouco para tomar essa terceira dose, porque precisava dar 6 meses, e quando eu marquei a terceira dose, faltava 5 dias para dar os 6 meses, eles não deixaram eu tomar. Aí depois eu fiquei muito ocupada e eu acabei não tendo tempo. E aqui vocês podem ver ó, que tem o nome da vacina tudo direitinho, de onde que ela é fabricada. Inclusive, eles perguntam para vocês. Eles perguntam para vocês se vocês estão sabendo que é essa vacina que a gente vai tomar, se vocês estão de acordo, e aí a gente assina um papel quando eles mostram a vacina pra gente, assinando ali que a gente está de acordo que a gente está tomando essa aqui. Se acaso a gente não quiser essa aqui que está dando nesse posto, a gente precisa ir em outro lugar que esteja dando a vacina que a gente quer. Mas, assim, outro motivo que eu demorei um pouco para tomar é porque estrangeiros não podem tomar em qualquer lugar e a vacinação ela não está acontecendo assim todos os dias em todos os lugares. Por exemplo, nessa maternidade, que é onde a gente toma as nossas vacinas, eles só estão dando de quarta-feira e a vacinação ela só acontece das 3 horas da tarde até as 4h30 da tarde. Isso porque eu vou mostrar para vocês que não tem muitas pessoas tomando, então não precisa deixar o dia inteiro também ali o posto com essa função. Gente, as vacinas elas não são obrigatórias, tá? E toma quem quer. Isso foi uma das coisas que o pessoal estava exigindo. Então, no começo houve essa comoção falando que não queria que as vacinas fossem obrigatórias, né? Inclusive no começo algumas pessoas ainda eram relutantes para tomar a vacina. E aí o que aconteceu foi que em alguns casos, pessoas que tinham filhos, as escolas começaram a exigir que as crianças tinham que estar vacinadas e que as crianças só poderiam vir estudar se acaso os pais também estivessem vacinados. Em alguma situação, em algumas cidades, eles deram também incentivos para as pessoas tomarem as vacinas, como por exemplo, algumas cidades eu sei que eles deram dinheiro para as pessoas que estavam tomando as vacinas, ou estavam dando algum tipo de presente para quem estava tomando. Mas aí vem aquele negócio, como ela não é obrigatória, não é todo mundo que precisa ou que está disposto a tomar. Eu já mencionei no outro vídeo para vocês que eu tenho um amigo que ele está solteiro, não tem filhos aqui, e ele falou que a vacina dói muito, que ele não quer tomar a outra. Hoje, inclusive, eu falei para ele, vamos lá tomar hoje comigo, e ele não quis e não veio, né? E tem essas pessoas mais idosas também, principalmente nas cidades mais de interior, que não tem ninguém para obrigar elas a irem lá tomar vacina e elas realmente fazem o que elas querem, porque, como eu sempre falei para vocês, as doenças elas chegam um pouco mais devagar nessas partes onde é muito afastado dos centros, né? Então elas acreditam que não vai acontecer nada com elas. A maioria das pessoas aqui na China já tomaram todas as vacinas, as 3 doses. E algumas pessoas sempre me perguntam nos vídeos, Simi, mas então isso quer dizer que a vacina não funciona? E de novo, tá gente, só explicando para vocês, as vacinas elas funcionam, elas vão te ajudar a ter anticorpos para que você consiga combater essa doença. Quando o vírus entra no seu corpo, você ter ali anticorpos para que ela consiga lutar e não deixar com que o vírus infecte seu corpo. Mas isso não impede que você pegue, tá, gente? A gente não está 100% protegido. Nenhuma vacina é 100%. Ela vai te dar chances para você não se infectar. Caso você se infecte, ela te dá mais chances para vocês não ficarem com sintomas graves. Então não se enganem, tá, gente? Nenhuma vacina é 100%. Nenhuma vacina você vai ficar 100% protegido para nada. Inclusive nem a vacina da gripe normal. Vocês podem ver que
Desde criança a gente tomou a vacina da gripe todo ano, toda dose de reforço, porque sempre está lá tendo alguma variante, mutação, essas coisas assim. Aí voltando para aquele negócio do porquê eu comecei esse vídeo, tá, gente? Isso porque muitos canais agora estão aproveitando esse hype do sensacionalismo para falar que está morrendo um monte de gente na China e que os números não são transparentes e que existem muito mais mortes do que o governo está falando, a falta de remédio e tudo mais, né? Primeiro eu já vou avisar para vocês que esse tipo de canal, gente, canal sensacionalista, eles sempre querem falar sobre a desgraça. Vocês podem reparar que nenhum desses canais, eles realmente estão preocupados com o bem-estar de alguma pessoa. Eles não estão ali preocupados em se você vai ficar doente ou se eu vou ficar doente, se vai acontecer alguma coisa com a gente, não. A maioria desses canais, eles só querem views e é só disso que eles falam. Vocês podem ver que esses canais, a maioria das vezes, não falam nenhuma coisa boa sobre algum lugar, algum país. Olha, tal país está fazendo tal coisa que está funcionando, que está sendo legal para a população, isso, aquilo. Não tem disso, porque geralmente esse negócio não dá views, né? Levando isso em conta, gente, fiquem atentos nas coisas que vocês consomem, no que vocês andam vendo aí pela internet. Esse negócio dos crematórios estarem com filas e tudo mais, eu não vou falar para vocês que é uma mentira, porque pode ser que alguns crematórios estejam ali com filas, ali em relação ao pessoal esperando para poder cremar os seus entes queridos. A gente não sabe os motivos, mas em relação aos números, do pessoal falar que a China não está sendo transparente, a China simplesmente está fazendo a mesma coisa que os outros países estão fazendo. Se a pessoa acaba tendo óbito por outros tipos de doença, ela não está sendo mais contabilizada como Covid. Isso em qualquer parte do mundo está fazendo desse jeito, inclusive no Brasil. Só é contabilizado aquelas pessoas que realmente entram no hospital por causa do Covid, só tem o Covid e acaba tendo uma insuficiência respiratória por conta do Covid e aí acontece falecimento. E o que é muito difícil, porque na verdade a maioria das pessoas elas não morrem por causa disso. A maioria das pessoas elas morrem porque elas acabam pegando Covid, elas acabam ficando com o sistema imunológico muito baixo e aí acaba acometendo por outras doenças, como por exemplo o nosso amigo, ele pegou Covid, ele acabou tendo um outro problema respiratório e ele está internado por conta disso. Teve uma outra moça também, que ela pediu ajuda nos grupos do WeChat, porque ela também foi internada. Parece que no caso dela também pegou Covid e aconteceu alguma outra coisa que agravou alguma outra coisa que ela já tinha ou ia ter e acabou tendo, como chama? Sangramento interno? Eu não sei a palavra certa para isso. E agora ela está internada tentando lutar para melhorar. Só deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês o outro lado. Esse aqui é o hospital que geralmente eu venho tomar as vacinas, ó. E ele é um hospital mais rosinha assim, porque ele é famoso pela maternidade que ele tem aqui. Aqui não tá cheio, porque aqui eles são mais a parte de maternidade. Geralmente nas cidades eles têm alguns hospitais de emergência, como por exemplo, esqueci o nome agora, mas é um outro hospital que geralmente a gente vai, e geralmente lá é mais cheio. Uma moça estava explicando lá nos grupos que ela acabou ficando com sintomas de Covid e ela foi para o hospital para poder pegar remédio. E ela falou assim que o hospital de Shenzhen está meio cheio. Então, o que eles estão fazendo é fazendo a consulta bem rapidinho, estão passando remédio para o pessoal e estão mandando o pessoal que não está com sintoma grave de volta para casa. Inclusive, ela disse que eles nem fizeram teste para ver se é Covid, porque o doutor mesmo falou para ela que tanto faz agora se é Covid, se é gripe ou qualquer coisa que for, porque vai ter que ser tratado do mesmo jeito, então manda de volta para casa. Não sei se vocês assistiram o canal do Edivan, mas ele mesmo falou que ele catou o Covid, ele ficou com sintomas bem graves
E ele falou que os médicos falaram para ele que era para ele ficar 5 dias em casa. A empresa falou que não, que era para ele ficar só 3. E aí ele voltou a trabalhar. Aparentemente, quem vai pegar vai ter que pegar. E agora a situação tá meio assim. Deixa eu atravessar a rua e eu já volto com vocês. Desculpa, gente, eu vi aqui a moça vendendo morango, acabei comprando um pouco para poder ajudar a tia. Ela tava com o filho aqui, ó. Geralmente a gente acaba comprando algumas coisas assim para poder ajudar o pessoal que vende assim nas ruas, porque... Calma aí. Porque supermercado grande o pessoal sobrevive, né? Mas o comércio pequeno é sempre complicado. Eu sempre tento comprar dessas vendinhas locais, alguma coisa assim, para poder ajudar o pessoal. Olha que legal, massagem. Eu tô precisando disso aqui, ó. Faz tempo que eu tô procurando lá perto de casa. E aqui tem. Aí voltando, gente, eu me perdi um pouco no que eu tava falando. Gente, lembrei. Eu tava falando sobre o negócio do Edivan. Que falaram para ele voltar a trabalhar mesmo estando positivo. E aí voltando, um monte de canal agora tá falando que a China tá criando um monte de hospital de campanha. Alguns canais estão chamando de centro de concentração e isso, aquilo. Gente, olha, eu vou falar para vocês, é um super absurdo as pessoas tratarem esse tipo de lugar desse jeito. A China nada mais está fazendo o que já estava fazendo antes, que era criar hospitais para poder tratar o pessoal que estava com Covid. E eu acho que é até um certo insulto, mesmo para as pessoas que passaram por esse holocausto que teve antigamente, de chamar esses tipos de lugares que estão tentando tratar as pessoas do mesmo nome dos locais que mataram tanta gente com câmera de gás e um monte de jeito, né? A China nada mais está fazendo diferente do que já estava fazendo antes. A única diferença agora, com essa política de que abriu tudo e tudo mais, é que antes, se você tinha Covid, você era levado para esses centros e você era tratado de graça. E todos os testes de Covid que você fazia por aí era de graça e tudo mais. Agora, como a política já está aberta, quem pega Covid ou tem algum sintoma, alguma coisa assim, tem que pagar pelo tratamento, já que é uma doença considerada normal, considerada uma doença que vai ficar aí no nosso dia a dia. Então, não importa muito o que a China faça, sempre vai ter uma pessoa, alguns canais que querem ganhar umas views e vão começar a utilizar palavras pesadas para poder descrever o que a China está fazendo. Muitas pessoas ficaram falando, porque olha só que absurdo, agora todo mundo está pegando, não sei o quê. Mas não foi isso que aconteceu no Brasil? Não foi isso que aconteceu? Das pessoas pegarem de monte, seja o que Deus quiser. Eu não vejo agora, aquelas mesmas pessoas que ficavam reclamando da China, que era autoritária, que não dava opção para as pessoas, agora está reclamando que a China está muito aberta, que elas deviam ter se preparado mais para abrir e não sei o quê. Então, não importa que lado da história, ou que rumo que a China toma, sempre vai ser, sempre vai estar fazendo alguma coisa errada. Não que eu esteja protegendo também, estou falando que eles estão fazendo certo. Meu ponto de vista nesse vídeo é apontar que sempre vão ter aquelas pessoas que querem denegrir a China, não importa qual seja o motivo. Inclusive, gente, eu vi esses dias uma matéria falando que agora tem uma nova moda de encontros aqui na China, onde os chineses eles se encontram com pessoas aleatórias, pessoas desconhecidas, para beijar. E aí é só um beijo e não envolve relacionamento, você não precisa se importar em você estar namorando a pessoa ou não. E aí eu tava lendo os comentários, um monte de gente falando, nossa, que absurdo essa China, agora que abriu esse negócio do Covid, o pessoal quer sair beijando todo mundo, vai espalhar doença para tudo quanto que é lugar. Como que pode as pessoas quererem sair beijando todo mundo assim, sem nem conhecer e tudo mais?
Aí eu fiquei pensando, quando eu tava lendo a matéria, isso não é a mesma coisa que acontece no Brasil, e na minha época isso aí chamava ficar. As pessoas saíam na rua para pegar a gente, e algumas até faziam competição de quantas pessoas, quem pegava mais gente antigamente. Por isso que eu falo assim, tipo, tem algumas coisas que são criticadas aqui da China que para mim não fazem muito sentido. Porque se você for comparar com o nosso país ou com qualquer outro país, muitas das coisas já são feitas há muito mais tempo. Só que só porque a China não pode, a China é complicada, a China está sendo uma lavagem cerebral, a China está mudando a cabeça do mundo, vai acontecer não sei o quê, que coisa mais horrível. Acho que tem coisas que a gente tem que parar e pensar. E olha, gente, que bonitinho, eu não sabia que tinha essa área por aqui. Parece um calçadão com bastante loja, eu vou procurar algum lugar para comer. E só reforçando de novo o que eu falei no último vídeo, vocês podem ver, ó, que muitas pessoas estão pegando Covid à torta direita. Inclusive, tá faltando gente em vários setores. Eu geralmente compro coisas no Sam's. E lá no Sam's eles já falaram que eles não vão fazer entrega rápida, né, de 1 hora, porque tá faltando mão de obra. Algumas pessoas estão pegando sintomas leves, algumas estão pegando sintomas mais agressivos. Mas vocês podem ver, ó, que a maioria das pessoas na rua elas estão começando a usar mais máscara do que estava antes, justamente porque elas estão com receio de pegar também. Olha esse Pizza Hut, que bonitinho. Eu levei uma certa bronca esses dias aí, porque eu entrei no elevador sem a máscara, e aí quando foi no outro andar, um enfermeiro estava entrando com uma menina que estava bem ruim, inclusive ela estava amarrada na cadeira, porque ela estava muito, muito, muito zoada. E aí a menina acabou não entrando no elevador, e o enfermeiro começou a falar um monte de coisa. Porque você tem que usar máscara, porque um monte de gente está pegando, e não pode ficar assim, tem que se cuidar. Ela ficou falando até chegar no primeiro andar. Eu falei, nossa, verdade, verdade. Olha só que bonitinho esse barzinho. E eu queria mostrar para vocês esse estacionamento, ó. Tá vendo estacionamento vertical? Eles são estacionamentos rotatórios. E aí, conforme uma pessoa pega um carro, ó, o negócio gira, seu carro desce, e você... Olha lá. Uma pessoa, não sei se ele pegou o carro ou vai deixar o carro, ó. Vocês já tinham visto estacionamento assim? Onde vocês moram? Um montão, olha até ali no fundo. Uau! E vocês podem ver, gente, que a maioria desses canais que ficam falando sobre esses negócios da China e tudo mais, eles, na verdade, ou querem colocar a China como bode expiatório por viés político, ou querem ficar falando que as vacinas não funcionam, que não tem por que você tomar vacina, e que todo o esforço que a China fez foi em vão, né? Ou querem ganhar views. Mas aquela velha história, gente. A situação da China hoje em dia tá desse jeito, mas tem que lembrar que a maioria das pessoas já tomaram as 3 vacinas, né? Imagina se não tivessem tomado, imagina se o que está acontecendo agora acontecesse antigamente, enquanto as pessoas ainda não tivessem tomado nenhuma vacina, como aconteceu no Brasil. Muitas pessoas teriam morrido, muito mais pessoas teriam morrido, e as pessoas elas esquecem que a China tem 1,4 bilhões de pessoas. Se vocês forem pensar, mesmo que, sei lá, 1% da população acabe sendo acometida por causa do Covid ou por qualquer doença junto, que acabou acontecendo junto com o Covid, 1% da população já são 14 milhões de pessoas, gente. É muita gente. Por isso que a gente fala, aqui na China nunca dá pra gente pensar como se fosse outro país, porque qualquer coisinha pequena que acontece aqui já é muita coisa em proporção à porcentagem de população. É muita gente, muita gente. Por isso que todas as vezes tem que tomar alguns cuidados diferentes, porque é muitas pessoas morando no mesmo lugar,
cultura diferente. Eu sempre falo pra vocês, a cultura das pessoas aqui da China são diferentes da cultura dos outros países. E aí é fácil criticar sem levar em consideração a realidade que temos aqui desse lado do mundo, né? Outra coisa que eu sempre falo pra vocês é que tem que tomar cuidado com os vídeos que assistem também, porque as pessoas misturam muito o vídeo. Tem vídeo que realmente eles estão mostrando como que tá a situação hoje em dia aqui da China. Tem muito vídeo que eles tiram de contexto e pegam um vídeo aleatório e falam algumas coisas, e tem muito vídeo que eles estão pegando da época de 2020 para tentar mostrar um sensacionalismo que não é a realidade agora. Não estou falando que não está acontecendo, as pessoas pegando Covid, porque elas estão sim pegando Covid, a maioria das pessoas que eu conheço está pegando, está espalhando muito rápido, mas algumas pessoas fazem questão de mostrar uma realidade muito aumentada das coisas, né? Olha só que bonitinho pra ver. Bom, gente, nesse vídeo é isso. Era mais uma reflexão e para atualizar vocês sobre a situação, avisar vocês para prestarem atenção e tomarem cuidado, né, com esses canais sensacionalistas. Sempre dar uma checada nos dois lados, que eu sempre falo para vocês, escutem vídeos tanto de um lado quanto do outro, para vocês poderem formar suas próprias opiniões e poder chegar na conclusão que vocês acreditarem que é mais plausível. Mas sempre tentem ver os dois lados, porque se vocês ficarem prestando atenção em um lado só, pode ser que vocês acabem sendo tendenciados por um tipo de notícia. Não esqueçam de vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês não sejam inscritos. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês acharem que vale a pena compartilhar. E não esqueçam também de vocês checarem meu canal de tecnologia e as minhas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!